Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Intercessora Joyce, aleluia. Eu quero deixar aqui hoje para nossa consagração. Vocês vão estar lendo em casa, eu não vou estar lendo, aleluia, mas vou estar assim, no decorrer, né? Falando um pouquinho dos versículos. Eu quero então que vocês estejam meditando em Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 17. Você que tem sua Bíblia, pegue em casa, esteja lendo. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu não vou poder ler porque assim o texto é longo, né? E o áudio é curto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? O áudio não me dá muito espaço para estar falando e assim é bastante comprido, né? Então assim, espero que vocês estejam lendo em casa, Josué capítulo 3, versículo do 1 ao 17, né? Então o que eu entendo, aleluia, dentro desses versículos, né? Eu vou estar explicando assim do versículo 1 ao 5 agora, né? Quando Deus ali ele está à frente, amados, assim, de qualquer vitória é possível. Aleluia, qualquer vitória é possível quando Deus está à frente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que o texto de Josué, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, me dá dentro do contexto, né? Que Deus ali ele está o que? À frente de qualquer, aleluia, né, vitória. E tudo é possível quando Deus está à frente. Então, colocar Deus em primeiro lugar no tempo significa o quê? Permitir Deus agir. Josué ali, o que ele fez? Ele se levantou de madrugada para fazer o que? A vontade de Deus, né? E assim, colocar o povo para santificar-se, consagrar-se, significa o quê? Eliminar todo o pecado para que Deus, né, ele possa agir. Josué, o que Josué ali vem dentro do texto, né, do versículo 1 ao 5? Josué, que ele convocou todo o povo, né, para purificar-se. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, dos seus pecados. Aleluia, glorificado seja Deus. Então, amados, assim, colocar o povo para ouvir a palavra de Deus é o melhor meio, né, de santificação e atrai o que é a presença do Deus do impossível, né? Então assim, Josué ali, ele apregoou a palavra de Deus e convocou o povo para ver que Deus estaria presente no meio deles. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, né? Outro tópico que nós vamos, assim, estar falando, né? É o Josué do capítulo 3, do versículo 5 ao 10, né? É quando o povo de Deus, ele se consagra, experimenta situações, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, inimagináveis, né? Então, assim, a consagração é o meio que de ter Deus agindo nas limitações da vida humana. Josué ali, que ele sabia que se o povo não santificasse, não haveria como sair do lugar. Por isso ordenou a todos o que? Santificai-vos, né? A consagração é o pré-requisito para ver, experimentar e viver as maravilhas de Deus. Então, Josué, ele conhecia o povo e sabia que se, aleluia, não se purificasse de seus pecados, Deus não poderia cumprir suas promessas. Por isso ele disse o que? Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? E a consagração é um método divino para o povo viver milagres indescritíveis, amados. Josué, ele cria, né, que Deus poderia operar logo. Por isso disse ao povo, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Então, assim, outro tópico, né? Quando o povo, ele atende às ordens de Deus, né? E nada detém. Então, Josué, no capítulo 3, o versículo 5 e do 11 ao 17. Prestem bem atenção. Capítulo 3, versículo 5 e o 11 ao 17. Vai dizer, aleluia, que nada pode atrapalhar o avanço de um povo consagrado inteiramente a Deus. Deus sabe, aleluia, que um povo em suas mãos é que ele avança o obstáculo, né? Então, assim, por isso, amado, que inspirou Josué a preparar seu povo para atravessar o imenso rio Jordão. Nada e nem ninguém pode impedir um povo consagrado de avançar com fé. Deus, ele pode operar, amados, aleluia, na vida de um povo que sabe confiar tudo, né, a ele. Então, assim, quando ouve, né, a sua palavra, um povo que ouve a palavra do Senhor, ele confia, né, então ele pode operar, aleluia, na vida desse povo. Nada é tão grande o suficiente para deter um povo santificado e confiante nas promessas de Deus, né? A lógica humana não é a lógica divina, por isso somente com a santificação dos olhos, ouvidos, mentes, corpos, né, o povo de Deus é que entenderia e reagiria
batia, né, eficientemente frente à ordem que e lógica, né, de Deus, né, a ordem lógica de Deus. Então, para Deus, amados, atravessar os mais profundos rios não é nada. Para Deus abrir um caminho seco pelo meio do rio não é nada. Para Deus realizar milagres na tua vida, basta que você não dependa de mais nada, né, a não ser do poder divino de Deus. Então eu vou concluir, né, que Deus, ele quer o quê? Fazer de você e de mim um instrumento de milagre aqui na terra. Mas primeiro o que a gente precisa? Precisa limpar, eliminar e destruir tudo aquilo que impede, né, que nos impede de ser o que? Um instrumento limpo e dedicado, né, na presença de Deus. Então o reino de Deus precisa que avançar no reino das trevas, né? A vontade de Deus tem que predominar sobre a vontade de Satanás. A igreja do Senhor tem que arrebentar as portas do inferno. Deus quer fazer mais por nós. Deus quer nos dar mais vitória. Deus quer operar mais maravilhas em nosso meio. Deus quer fazer mais proeza no mundo por meio das nossas igrejas, né? Então, amados, consagre-se a Deus. Deus quer o que? Operar grandes feitos no mundo através da nossa igreja, né? Por isso, Ele que pede que nós nos consagramos a Ele. Ouça a sua palavra, obedeça às suas ordens de avançar confiando que nas promessas, né? Então, assim, santifica-se diante de Deus, né? Levantando-se de madrugada para orar. Santifica-se diante de Deus, ouvindo atentamente as palavras do Senhor. Santifica-se diante de Deus, né? Diante de Deus, que aí as maravilhas, amados, divinas e que inundarão a tua vida. Então, santificar-se diante de Deus, nós obteremos a nossa vitória. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, assim, amados, santifica-se diante de Deus. Vamos nos santificar. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Espero assim que todos leiam aí Josué capítulo 3, versículo 1 ao 17. Aleluia, tentei assim, explicar um pouquinho de cada versículo, né? Então, assim, amados, fiquem na paz. Vamos estar orando. Deus amado, ó Pai querido, nesta manhã, Senhor, primeiramente, Pai Santo, eu me coloco em Tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, pensamentos e obras, Deus. Deus amado, Pai querido, aí está a Tua igreja, clamando, Pai amado, santificando a vida, Senhor Jesus, ao Senhor, nesta manhã, Pai Santo. Pai Santo, nós agradecemos, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, Deus. Deus amado, Pai querido, muito obrigada pelo cobertor, pela casa, pela cama, pelo alimento da mesa. Muito obrigada por tudo, Senhor. Visita cada um nesta manhã, Senhor. Dá vitória ao teu povo, livra, liberta, salva, cura, Pai Santo. Abre portas onde não tem porta, meu Senhor. Abençoa a vida financeira, o trabalho de cada um, a vida conjugal, a vida espiritual, Pai Santo. Arrebenta todas as cadeias do inferno, todo prato oferecido de macumba começa a lançar por terra, começa a quebrar os alguidar, Senhor, começa a destruir toda obra maligna, Pai Santo, vai libertando, Senhor, a cada um, Senhor, vai salvando, vai limpando os corações, Pai amado. Deus amado, Pai, que toma aqueles, Pai amado, que estão, Pai amado, proferindo palavras de maldição contra a nossa vida, arriando, Pai amado, trabalho contra a nossa vida, Senhor. Pai amado, entrego nas tuas mãos, Pai amado, que é aqueles, Pai amado, que nos perseguem, Pai Santo. Pai amado, Pai querido, desde já, Pai amado, te agradeço por tudo que o Senhor fez e há de fazer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.